Boa noite. Boa noite. Hoje é o vídeo 159 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos de uma filosofia, de uma perspectiva da minha realidade, de um tema, talvez, ou uma ideia, para deixar um registro, como se fosse uma cápsula do tempo para que o meu eu do futuro daqui 10, 15, 20 anos depois possa fazer uma retrospectiva e ver o momento da vida que você está vivendo, o que você estava passando, o que você se transformou, pensou mais a fundo. Que essa é a ideia, né? Cada dia buscar entender um pouquinho mais a fundo, né? E hoje eu queria falar sobre rapport. Rapport? Como é que se fala isso? Será que vai sair no áudio? Rapport. Rapport, né? Que é um termo francês, né? Utilizado na área de psicologia, acho que coach, na área de vendas, atendimento ao cliente. Que a ideia significa mais como se fosse uma espécie de gerar uma conexão, um laço de confiança, né? Uma forma de gerar empatia entre duas pessoas, né? Nesse caso. Então, acho que a melhor forma de que isso ocorra, para mim, é você sendo transparente, verdadeiro, genuíno, né? E compactuando com a verdade, né? Sendo você mesmo, né? Essa é a melhor forma de gerar rapport, né? No caso. E dessa forma, é uma forma que quando você passa a ser você mesmo e compactua com o bem, com princípios e valores humanos, você acaba sendo um tanto quanto magnético, né? Poderia dizer assim, não sei. Você tem uma energia, você meio que é percebido, né? Como algo positivo, né? E essa ideia é muito interessante, né? Uma ideia que eu tava pensando, que é uma área que busca gerar esse rapport, mas o que eu estava mais interessado era na minha estratégia de pensamento de como gerar rapport mais para os cargos de liderança, né? E gerar essa proximidade. Bom que também a estrutura corporativa isso possibilita e facilita e agiliza por ser horizontal, né? E ser fácil de comunicação entre as pessoas nos cargos mais altos. E então isso facilita, né? Interagir, entender e compreender como eles pensam, né? Como que as pessoas que estão em altos cargos lidam com as situações, né? Porque se a ideia é meio que criar essa confiança, criar essa aproximação e empatia, mas como forma estratégica também, porque chega a ser até ser um paradoxo corporativo, né? Porque se for para como uma área de interesse, ali está todos interessados e ou almejam cargos maiores, entre aspas, né? Ou não, né? Mas se esse interesse é em comum, de forma estratégica, como poderia agregar e gerar valor para que esse rapport pudesse ser potencializado, né? No meu caso, como eu vejo essa subida em potencial, é criar esse rapport de forma estratégica em que, de certa forma, eu gere valor para outras áreas, não só para minha área, e que esse valor seja percebido e seja transformador, né? No sentido que gera valor para aquelas áreas, como algo que possa ser bom, né? Ou seja, dando feedbacks positivos e vendo como a área poderia se potencializar, né? Então, nesse caso, é uma forma de aproximação, de entender e compreender a fundo as outras áreas também e de se construir e consolidar posições estratégicas, no sentido de compreender como que funciona, né? Isso é muito legal. Então, teoricamente, para que eu possa subir, eu tenho que gerar mais valor às áreas correspondentes acima para que elas possam subir e aí eu possa ocupar o espaço que eu poderia ocupar, né? Ou talvez num processo de expansão, né? Em outros pontos estratégicos para cargos maiores, né? Mas aí eu também preciso de mais tempo para entender e compreender essa forma estratégica de
subir de cargo de forma estratégica com o processo de expansão da empresa daqui 2, 3 anos, né? Bom, é legal, é interessante, já pensando nisso agora, ainda tendo alguns treinamentos por semana, já consegui subir meu deferimento para análise, agora tem 15 dias para ele ser analisado, e depois precisa pagar outra taxa. Nossa, tem tanta taxa, paguei uma taxa, tem que pagar outra taxa anual, e aí de fato já posso atuar, né? Logo após ganhar meus acessos à administração. E é isso, vamos ver, um dia de cada vez, pensando, já almejando aonde eu poderia estar, utilizando como referência aqueles que estão já nas posições estratégicas, entendendo e compreendendo como eles atuam nessas posições estratégicas e procurando se aprofundar para ver em qual área seria de maior potencial para que eu pudesse gerar mais valor, né, como um todo, um ecossistema, né. E é isso. Obrigado por quem ouviu até aqui, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião é que ela está sempre mudando, que hoje seria um pouco de rapport, e que na verdade rapport nada mais é do que ser você mesmo, né? Ser humano, né? Ser transparente, ser verdadeiro, para que isso gere de forma intuitiva confiança e harmonia, e que o relacionamento interpessoal entre duas pessoas, elas podem ser sempre verdadeiro, né? Em todos os pontos, e que nessa dinâmica do rapport corporativo de forma estratégica para posições, ele de certa forma também é igual, né? A transparência, integridade, acima de tudo, é o que gera, consequentemente, qualidade, né? Isso que é interessante, né? Tudo compactuando de forma positiva, né? Aqueles que estão alinhados de forma estratégica nessa linha são aqueles que estão hoje, por exemplo, bem posicionados em áreas estratégicas da empresa, né? E é isso, até amanhã no vídeo 160.